gente, eu já estou aqui com o prefeito Cassiano, doutor Cassiano Maia, e hoje nós vamos bater um papo, vamos falar desses 100 dias já de governo. Prefeito, bom dia, que bom que você está aqui, não é? Para poder conversar com a população, explanar. Nós já tocamos em tantos assuntos e é interessante, sim, se falar sobre isso. Bom, já os 100 dias do seu mandato, como o senhor tem visto a sua gestão até agora? Bom dia, Toninha, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Caçula. Realmente estamos aí nos aproximando dos 100 dias de governo. São praticamente aí 3 meses, né, de governo, onde a gente não tem como se a gente não nos organizarmos primeiro, né, Toninha? Hoje você, quando assume alguma responsabilidade, você precisa de primeira mão entender as suas receitas, entender as suas despesas, entender o material humano, né, que nós temos, que são os nossos colaboradores, os nossos servidores. Eu acho que é o mais difícil. Mas que pelo menos para mim, mas são os mais importantes, né? Entender a nossa infraestrutura, os nossos maquinários, né? Os nossos contratos, para que a gente consiga daí fazer toda uma abordagem em tudo, planejar e executar. Então eu estou muito satisfeito, porque foram aí praticamente 3 meses de muito trabalho diário, sem finais de semana, 12 horas de trabalho. Sem folga, né? Sem folga, com toda a equipe. E o resultado a gente vai ver um pouquinho mais a médio prazo. Agora nós vamos retomar o que precisava ser feito, né? Então eu tenho certeza que em todos os tópicos que nós ali elencamos na nossa posse, que foram 20 tópicos que a gente ali colocou como prioridades e como diretrizes para que a gente conseguisse fazer aí uma abordagem completa do nosso município em todos os setores, sem nenhum tipo de desigualdade de investimento, que a gente consiga agora avançar. Eu praticamente estou finalizando todas essas abordagens. É notável como ficou público, né, que a gente precisou reestruturar toda a nossa folha de pagamento. Você não consegue avançar se você não tem uma folha de pagamento saudável, se você não tem o nosso colaborador, o nosso servidor público satisfeito, entendido as suas obrigações, os seus deveres, mas também os seus direitos. Tem que ter sempre a gordurinha, né? Porque senão como é que você vai dar conta de quitar todos esses pagamentos de funcionários? Sem dúvida. E a saúde financeira de um município, ela é observada por vários tópicos, e dentre eles, de fundamental importância, a sua folha de pagamento. Então os bancos, os credores, todos eles olham qual é o impacto da sua folha de pagamento. Então a gente precisou rever, a gente precisou reorganizar. Então teve turbulências, não tem como você mexer em assuntos e você não ter as turbulências, mas já está tudo elencado e planejado para que agora, no final do mês de abril, a gente consiga demonstrar que realmente conseguimos fazer o dever de casa, conseguimos fazer o trabalho que nós nos propusemos, que era um trabalho de realmente colocar o índice de acometimento da folha nos níveis normais de segurança, e que a gente vai conseguir, a partir de agora, a partir do mês de maio, dar todos os incrementos necessários e seguros para o servidor público. Dentre eles, nós temos que fazer o encontro da lei do piso do professor, nós temos que fazer os reajustes de dissídios salariais da educação, dos servidores públicos da administração. Nós temos que retomar com tranquilidade e com responsabilidade as horas extras, as horas em excedências, as gratificações a todos que se fazem por merecer, e também as nossas faltas abonadas. Precisamos deixar isso tudo disciplinado, ordenado, para que o servidor possa, a partir do mês de maio agora, poder usufruir dos seus direitos.
E isso a gente só vai conseguir, Tony, e eu tenho certeza, porque eu já estou com os números prévios de todo um trabalho realizado em janeiro, fevereiro e março, por causa desse trabalho extensivo, mas com muita responsabilidade e com muita vontade de realmente resolver o problema e deixar todos satisfeitos. Você sentiu dificuldade nesse período para conseguir fazer tudo isso? Porque você foi muito massacrado, muito devido à exoneração, aí também devido aos professores. Como é que você conseguiu sair de uma turbulência que fizeram? Porque tem muita gente que faz as coisas e não entende, né? O negócio é falar, vamos falar, palavras ao vento. Não é assim que funciona? Olha, Toninha, eu, como tudo na minha vida, eu não recebi nenhuma herança, eu nunca recebi nenhum presente, e tudo eu construí com muita responsabilidade, muito planejamento, muita dedicação, muita vontade de fazer acontecer. Nada me tira dessa linha de trabalho. Né? E foi assim que eu comecei no dia 1º de janeiro. Eu tive foco, eu tive muita dedicação, muito conhecimento, ajuda de profissionais técnicos, mas eu tenho certeza, com os números que eu já tenho, que agora, no final de abril, eu vou entregar o trabalho resolvido. Então, o que precisa nessa vida, quando você se propõe a alguma coisa, é você ter esse foco, você estar preparado e querer fazer. Eu tenho certeza que a população, todos os nossos servidores, agora no final do mês, vão estar satisfeitos com a nossa entrega, pois vamos retornar a todos de direitos, os deveres, mas principalmente os direitos, para que eles possam aí ter uma qualidade de vida de trabalho, que é isso que importa. Porque eles, estando satisfeitos, tenho certeza que eles vão fazer um bom trabalho e isso vai refletir na população e na nossa cidade. Com certeza. Ainda em questão dos professores, o doutor Cassiano, você esteve com a categoria que reivindicou um reajuste. Pode-se dizer que se foi mantido diálogo com a educação sobre isso? Sem dúvida. O mais importante em relação à educação é nós cumprirmos a lei que a gente precisa do piso do nosso professor. Então essa lei é uma lei que a gente vem escalonando, além de nós termos que nos reunirmos para os próximos anos e fazer esse escalonamento, nós temos que agora finalizar o último compromisso desse primeiro escalonamento, e nós vamos conseguir cumprir, pois fizemos o dever de casa nesses primeiros 3 meses, pois senão a gente não iria conseguir. A gente vai conseguir também, pelos números que eu já tenho previamente, entregar o dissídio, então isso é muito importante, mas o mais importante é a gente fazer isso para todos, não só para o professor. Não podemos nos esquecer que nós temos todos os profissionais do administrativo da educação e todos os servidores públicos municipais da administração. Então nós temos que ter a garantia de poder dar os dissídios, as vantagens, todas as situações políticas públicas de evolução para cada classe. E é assim que eu me comportei nesses 3 meses, para que eu consiga ter um índice satisfatório e poder estar aí retornando todos esses direitos a todo mundo. Nós tivemos que ter um olhar nas horas extras, tinha muitas horas extras que estavam sendo salários de profissionais, e hora extras é para você realmente usar na necessidade, quando precisa. Então nós já estamos com tudo isso organizado, e isso nós vamos agora, já estamos fazendo as horas extras em todos os setores de forma responsável. A gente tinha várias insalubridades de forma irregular, então nós tivemos que mexer, entender. Para você ter uma ideia, Toninha, tinha insalubridades ainda da época do Covid. Nossa Senhora. Então, se pagando insalubridade pelo Covid. Então nós estamos finalizando todo um estudo para todas as profissões que precisem, que necessitem de ter a insalubridade, que seja dada. Isso é importante, faz parte. Então o direito do trabalhador, do colaborador, do nosso servidor público, eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar à população. Outra coisa, a gente equalizou o nosso vale alimentação, onde eram vários valores. Então a gente vê a importância de dar um valor único, né, às pessoas que têm direito, a todos os servidores que têm direito, para que a gente consiga não fazer uma diferença, né, de um colaborador ter direito a um valor, o outro a outro valor menor. Então a gente já está com esses valores já equalizados. Então a gente procura
ter um atendimento regular, importante, de valorização e de dar segurança e tranquilidade para o nosso servidor público. Isso é importante. Ô Juninho, eu vou só um pequeno intervalo comercial, aí a gente volta para continuar, porque agora nós vamos tocar num assunto importantíssimo, que é a saúde de Três Lagoas. Identificação. Você está na Caçula FM, ZYX 633, canal 245, 96.9 MHz. Caçula FM, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Música, alegria e prestação de serviços. Sabe, aquele sorriso lindo que abre portas e muda sua autoestima? Ele pode ser seu. Na Odonto Company, Três Lagoas, desenvolvemos a alegria de sorrir com tratamentos de implantes, facetas, aparelhos, próteses e muito mais. Com profissionais experientes e materiais de qualidade, garantimos um atendimento que realmente faz a diferença. Chegou a sua vez de transformar o sorriso. Agende agora pelo 67 3522 4233 ou 67 996 98 56 70. Odonto Company, porque seu sorriso merece o melhor. Mais um assalto registrado na cidade. Tá cada vez mais perigoso, né? Mas e se a sua internet estiver te deixando na mão? Com a DMS Fibra, você não precisa passar raiva. Nossa internet tem ultra velocidade e estabilidade para você ver vídeos, jogar online, trabalhar e ficar de olho em tudo ao redor. Chega de internet lenta e instável. Assine agora e fique sempre conectado, sem preocupações. Ligue 67 99891 4112 e garanta a internet de verdade para a sua casa. DMS Fibra, conectando você ao que realmente importa. Mega promoção Jaruche Tintas, confira! Látex Lux Color 18 litros, R$375 à vista. Tinta piso Lux Color 18 litros, R$269 à vista. Grafiato Prudencolor 20 quilos, R$68,50. Massa corrida PVA Prudencolor 20 quilos, R$30 à vista. Jaruche Tintas, pintando com você. Rua Eumano Soares, número 49, centro de Três Lagoas. Telefone 3521-2607. WhatsApp 67 99288 9115. Na Sete Farma você encontra variedade de medicamentos, perfumaria e suplementos vitamínicos. Promoção para esse mês: Vigorax Femme, aumento de libido, disposição sexual da mulher. Vigorax Men, alimento apetite sexual à disposição do homem. Melatonina, a vitamina do sono. Pomada milagrosa para torcicolo, dor, circulação e coluna, R$28,90. Ninho de 1 a 3 anos, de 800 gramas por R$46,99. Creme para cabelos Escala de 1 kg, R$9,75. Sete Farmas com 4 lojas. Loja 3, Yamaguchi Kankichi, 1515, bairro Carioca. WhatsApp 993069638. E loja 4, Urias Ribeiro, 2413, Jardim Progresso. WhatsApp 993167234. Esta é para você que precisa fazer os seus óculos pagando muito pouco. Lentes em dobro. Fazendo seus óculos completos nas Óticas Diniz, você ganha um segundo par de lentes totalmente grátis. Pague um par e ganhe outro. Vá para Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Rua João Carrato 226 no centro. Telefone 982239110. Please, vem pra Diniz. Clínica Odontológica Três Lagoas. Há 35 anos atendendo a sua família. Temos laboratório próprio para confecção de prótese odontológica, tornando a entrega ainda mais rápida. Atendendo com restaurações, limpeza, implante, clareamento, aparelhos e próteses. Clínica Odontológica Três Lagoas. Rua João Silva, 73. Centro, ao lado do antigo João Ponce. Informações pelo telefone WhatsApp 67 99903 5614.
comprar o seu óculos de grau pagando até 70% mais barato que ótica, aqui no Instituto Mais Visão você pode. São lentes digitais a partir de 12 parcelas de R$ 8,99, com as melhores lentes digitais, inovada com os maiores campos de visão, com a mais alta tecnologia Freeform, com mais de 2.000 modelos de armações ao preço único de R$ 49,99. É para você se impactar. Instituto Mais Visão. Venha nos conhecer e se apaixonar. Está enfrentando dificuldades para se aposentar? Precisa resolver problemas com seu benefício no INSS ou calcular sua aposentadoria de forma segura e confiável? A Prev 3 tem a solução para você. Rua Zuleide Pérex Tabox, número 353, Sala 2, Centro, esquina com João Carrato. E atenção, se você disser que ouviu esse anúncio aqui na Rádio Caçula, vai ganhar 20% de desconto no cálculo da sua aposentadoria. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 67984811512. Não perca tempo, a Prev 3 está aqui para ajudar você. Crowbox, uma empresa séria de alto padrão para o acabamento da sua construção. Box para banheiro com a película protetora, janelas, portas, sacadas e muito mais. Sua casa ou empresa com vidros de qualidade Blindex. Crowbox, atendendo Três Lagoas e toda a região. WhatsApp do representante em nosso município, Wellington, DDD 18 981297937 e da fábrica, DDD 18 98119 7403. Crowbox, localizada na cidade de Andradina, a Rua Paz Leme, 267. UTI neonatal, com estrutura moderna, 10 leitos de suporte intensivo para os recém-nascidos. A UTI neonatal do Hospital Auxiliadora é a única da região que possui médico cirurgião pediátrico para oferecer o atendimento mais completo ao recém-nascido que necessita de uma intervenção cirúrgica. Mais qualidade e confiança proporcionado pelo Hospital Auxiliadora e também mais segurança para toda a família. Hospital Auxiliadora há mais de 100 anos cuidando da população da região Costa Leste do estado de Mato Grosso do Sul. Programa Toninha Campos. Sua manhã, a companhia agradável. Toninha Campos. Bom, nós já falamos sobre funcionários e eu quero falar agora sobre um dos pilares do governo Cassiano Maia, que é a saúde. Cassiano, em questão das filas, remédios, próprios funcionários, as pessoas reclamam muito da saúde. Será que a saúde em Três Lagoas vai ter jeito? Bom, Esse Toninha, é um desafio muito grande, hein? É um desafio grande, nós temos que estar bastante focados, temos que saber o que nós queremos para poder planejar e para poder agir. Eu como médico, eu tenho que ter também o olhar do médico, pois é através desse olhar que a gente vai conseguir também dar importâncias a algumas coisas para poder passar à frente. E não há dúvida que a gente precisa cuidar da emergência. A emergência é o momento onde tudo acontece, onde existem as aflições, onde as pessoas, na maioria das vezes, às vezes não estão preparados para aquilo e a gente precisa ter esse bom atendimento. Então a emergência precisa funcionar. Hoje a emergência do nosso município basicamente é no nosso UPA. O nosso UPA, uma boa estrutura, equipes grandes, né? Os nossos servidores preparados, mas também tem alguns problemas, como a distância, como a logística de chegada, né? E também você começa a ter uma UPA para 150 mil habitantes, no seu limite. Nós já estamos nos nossos 150 mil habitantes, então nós já estamos naquele limite, já poderíamos estar já com uma segunda UPA. Iniciamos um processo da abertura do pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, que para poder ajudar um pouco, né? E desafogar um pouquinho, mas realmente nós precisamos de uma segunda unidade 24 horas. Que seria a UPA. Exatamente. E para isso a gente precisa então nos planejarmos aonde fazer isso.
Então vamos fazer num outro ponto da cidade que você contemple e consiga uniformizar os atendimentos, basicamente dividindo a cidade em duas metades. Então nós vamos deixar a nossa UPA lá do São Carlos, do São João, naquela região, e vamos agora ter uma unidade que a gente chamaria de unidade de saúde porte 4, no Vila Nova, que é uma unidade de saúde 24 horas. Que então, ali abrange toda aquela região. Toda a outra metade. É populoso ali. Um bairro muito populoso, que vai dar acesso a toda uma outra metade da cidade que não precisaria chegar. Com isso, a gente vai dividir as equipes, nós vamos manter a qualidade de atendimento e vamos, consequentemente, ter uma qualidade melhor nessa emergência. Vamos manter também o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, para a gente poder, o Auxiliadora no centro, auxiliar essas duas metades da nossa cidade. Em consequência, a partir do momento que a gente tem um bom atendimento, que a gente melhora a qualidade do nosso SAMU, o nosso SAMU precisa melhorar a sua área, né? O local onde os nossos profissionais se encontram, dar qualidade de trabalho a todos eles. Hoje você deve ter ouvido, o telefone do SAMU às vezes cai por questões de infraestrutura, então nós já estamos agindo isso com a operadora, para que a gente tenha a qualidade eficiente do serviço. Mais ambulância também, né, doutor? Ambulância com qualidade, para a gente poder, então, na emergência, fazer o bom atendimento. Já licitou a do Vila Nova, então tenho certeza que a gente vai fazer ali na proximidade do posto de saúde do Vila Nova, ali adjacente, aonde com certeza a gente vai conseguir ter aí uma logística muito boa do Jardim Oiti-Acácia, do Vila Alegre, do JK, do próprio Vila Nova, que é o maior bairro da nossa cidade, a região central. Então a gente já pega o Interlagos, então toda uma região que fica mais distante dali do nosso atual UPA de hoje. Após isso, a gente tem que ter o entendimento que a saúde vai tendo as demandas, e essas demandas são crescentes, e isso leva a filas, esperas. E isso é um segundo incômodo muito grande, onde você tem não só o incômodo da fila, da demora, mas a demora e a espera às vezes pode ocasionar piora naquela patologia daquele paciente. Então nós precisamos de forma efetiva melhorar na fila. E como que a gente vai melhorar? Primeiro, essa fila de hoje nós temos que fazer um mutirão de forma rápida. Estamos em conversa com o Hospital Auxiliadora, nós temos a nossa contratualização com o hospital, nós temos que respeitar esse bom relacionamento que a Prefeitura Municipal temos hoje com o Hospital Auxiliadora, fazer com que o Hospital Auxiliadora, junto com os médicos que lá estão, nos ajudem a diminuir essa fila de forma impactante, de forma de multirão, para que a gente seja rápido, e daí, após isso, aumentar o nosso plantel de profissionais para que as nossas filas não aumentem. Hoje nós temos muitas reclamações quanto a médicos. Como é que você vai tentar resolver, solucionar esse problema? Eu quero aqui agradecer, eu já estava perguntando de você, cadê a primeira dama? Já chegou aqui. A Kelly já chegou por aqui. Como é que você vai tentar solucionar esse problema? Bom, a gente precisa ter todo um cuidado, né? A gente precisa... o médico é um profissional que ele é muito exigido, os enfermeiros, todos os profissionais da saúde são muito exigidos, a gente tem que ter esse cuidado também da saúde mental, do esforço físico, de toda essa acomodação. A gente já pegou o teto salarial, que também era uma limitação desses profissionais, a gente ampliou já esse teto através do limite que antes era o salário do prefeito. Então a gente já colocou o teto salarial desses profissionais já de forma agora correta, para que eles não se sintam lesados, né? Isso é importante quando você cuida da remuneração, do salário de cada um deles. A partir desse momento, como te falei, como era importante cuidar da folha de pagamento, e nós agimos também com esses profissionais, é a hora que a gente vai poder dialogar com eles, para que eles nos mostrem, né, os melhores jeitos da gente estar colaborando e ajudando para que a população venha a ganhar. O que a gente precisa é do bom atendimento. O bom atendimento é uma soma
entre a qualidade técnica do profissional e também a qualidade de acolhimento. A gente precisa ter essas duas características, né, que é a qualidade técnica e o acolhimento, para que o nosso munícipe seja bem atendido e fique satisfeito. E para isso a gente tem que ter esse ambiente do bom salário chegar, não ter as represálias salariais, também, né? O ambiente, as qualidades de trabalho. A partir do momento que a gente regularizar a folha de pagamento, como falei, até o final desse mês, com todos os direitos e deveres para cada profissional. Já fui visitar a UPA, nós precisamos melhorar as acomodações de descanso, de trabalho, para que cada um possa ter o seu atendimento ali tranquilo, fazer o bom atendimento à população. E nas demais unidades. Então nós temos que estar sempre presente. É isso que eu venho pedindo a toda a equipe de saúde, para que a gente esteja presente, atento, para a gente poder cada vez dar melhor atendimento à nossa população. Bom, quero agradecer também. Eu estou com uma pessoa aqui muito especial, Josimara Rojas, conhece? Ah, a minha mãe. Gestão e atitude que ela está falando. Mãe é mãe, parte, né? de sucesso. É isso aí. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Bom, a clínica escola para os autistas. Isso. Como todos Isso sabem... vai se tornar realidade? Não há dúvida. Como todos sabem, a gente, quando a gente fez algumas diretrizes, né, na nossa gestão, nesse primeiro ano, para poder nortear, então a gente na saúde, a gente não fez diferente. Então na saúde a gente colocou como diretriz a próxima unidade 24 horas do Vila Nova, a ação de redução das filas e o terceiro item, uma ação cada vez mais importante no formato da clínica escola para os autistas. Fui já a São Paulo, visitei as clínicas e escolas que hoje lá temos, tive já um entendimento do que seria de tendência para o melhor atendimento às nossas crianças, aos jovens que têm esse transtorno do espectro autista. E hoje eu tenho já um bom conhecimento. Ontem nós já iniciamos um processo muito bacana vamos construir nas nossas escolas as salas de regulação. Ontem foi a primeira sala de regulação, onde é um ambiente que nós vamos proporcionar a todas as nossas escolas para que as nossas crianças, em determinado momento, que eles possam ficar um pouco mais sensíveis, um pouco mais agitados, que eles possam entrar, se acomodar, regular e automaticamente ser mais rápido o seu retorno para o ambiente de estudo. E isso é importante, é uma tendência nacional, então a gente já vem fazendo isso. É uma oportunidade de agradecer à empresária Lígia Valença, que está empreitando junto com isso, com o município, e a gente pede aí para que mais empresários possam estar aí ajudando o município. É uma sala simples, não tem nenhuma tecnologia, é um ambiente pequeno que a gente vai poder fazer muito pelas nossas crianças. Num segundo ponto, nós temos que ter realmente o atendimento multidisciplinar a contento. Nós precisamos ter o atendimento dos nossos terapeutas ocupacionais, dos nossos psicólogos, dos nossos neuropediatras a contento para cada criança que precise. E é através desse crescimento que a gente vai avançar em muito na telemedicina. Engraçado, né? A gente não tinha noção de quantas crianças autistas, até adultos autistas tem em Três Lagoas. O autismo não tem alta. Então a criança que porventura tem um transtorno do espectro autista, ela vai cada vez melhorar, cada vez ser incluída, se socializar, se tornar muito próxima do normal. São muito mas ela inteligentes, nunca né? vai ter uma alta. Então nós temos que entender que nós temos que cuidar não só da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Então a gente precisa ter as políticas públicas, e é onde o assunto clínica e escola ele acaba hoje se modulando de forma diferente. Nós precisamos criar ambientes que a gente consiga ajudar essas pessoas, esses adultos, esses jovens a continuar a se reaprender e a se socializar no seu dia a dia, na sua vida diária. Às vezes a se vestir, às vezes a se cuidar, às vezes a se portar em ambientes. Então é uma rotina diária que a gente precisa estar ali junto com a família, para poder dar a melhor qualidade de vida a todos eles. Tenho certeza que a gente fazendo como hoje vem se colocando
o moderno, o que se é proposto nas melhores cidades que abordam esse assunto, a gente vai conseguir cuidar muito bem aqui na nossa cidade. Olha, tem um ouvinte aqui, Dr. Cassiano, bom dia, Toninha. Eu gostaria de saber se tem como construir uma varanda na entrada da UPA, para que quando a gente chega, está chovendo, a gente não toma chuva, quando a gente sai, toma chuva. E mesmo as pessoas que são cadeirantes, o UPA lá é frio, não falo só em meu nome não, mas em nome da população em geral, que precisa de um espaço maior, porque ali já está pequeno também, né? Esses dias eu fui lá, gente, entupido de gente. Não... O planejamento de uma UPA é uma UPA para 150 mil habitantes. Então, quando você tem 40 mil habitantes, a UPA está num ambiente muito mais tranquilo. Agora, quando você tem já no seu limite, a gente começa a ter todos esses transtornos. Por isso a importância da segunda UPA. Em relação à varanda, nós tínhamos a varanda. Daí a gente realizou na gestão anterior do prefeito Ângelo Guerreiro, a gente fechou essa varanda, climatizou. E claro, a UPA vem aumentando ainda mais a necessidade de demandas, né? Então hoje a nossa sala de espera, que seria a varanda, já está cheia. Eu estive lá há pouco, a gente se propôs a colocar uma tenda grande que vai proteger do sol e da chuva, estamos já nos organizando para isso. E claro, o objetivo principal é a gente ter a segunda UPA, porque daí nós vamos ter o ambiente lá desafogado também, né? Com muito melhor qualidade. Nós estamos falando de saúde e aqui um ouvinte, que planejamento você tem para a área da oncologia voltada para o SUS? Meu cunhado precisa de tratamento de câncer, foi passado para ele que não tem mais vaga. É a mesma coisa a hemodiálise, né? Isso. Como que vai se resolver isso, Cassiano? É um crescente em saúde, né? Então, como você comentou, na nefrologia, hemodiálise, você tem uma demanda, hoje você precisa, para atender Três Lagoas, de 90 cadeiras. Mas daqui 3, 4 meses você precisa aumentar o número de cadeiras. Então você tem que ter esse planejamento e estar cada vez avançando. Acredito que hoje, a título de exemplo, na hemodiálise a gente já está a contento e estamos acompanhando esse ritmo e nunca a gente está deixando aí de atender. Na oncologia, a oncologia é um serviço que cada vez se avoluma mais, o Hospital Auxiliadora, junto com todos os médicos, toda a equipe, vem cada vez se agigantando nesse processo. A gente já tem todo um atendimento cirúrgico e um atendimento quimioterápico já muito bom. Que é muito difícil numa cidade ter o que nós temos aqui, né? Numa cidade de 150 mil habitantes, então hoje nós temos ali uma proporcionalidade como se fosse uma cidade muito maior. E para fechar o eixo, que é a radioterapia, que nós estamos aí finalizando todo esse processo do equipamento para trazer para o nosso município e nós assim fecharmos o melhor atendimento. E com isso, a gente aumentar cada vez mais os investimentos. A gente vê que o hospital regional é um hospital com um outro tipo de atendimento, em outras patologias, e em automático eu tenho certeza que o Hospital Regional e o Hospital Auxiliadora vão se somar, vão ter, claro, as ajudas do setor público, eles se somando, e com isso vai sobrar mais espaços para que a gente consiga ampliar os serviços no Hospital Auxiliadora. Bom, a Helena está perguntando sobre a falta de remédio controlado. Desde novembro, remédio Zolpidem. Tá em falta os remédios controlados na saúde? O que acontece? Nós temos duas listas de remédios, então a gente está tendo todo esse entendimento agora, que seriam essas duas listas. As duas listas seriam os remédios que são pactuados com o governo do estado e governo federal e os remédios que não são pactuados. E tanto nos pactuados quanto nos que não são pactuados, nós também temos os remédios de alto custo. E é esse controle que a gente precisa ter, pois a gente tem uma gama de remédios pactuados que a gente se programa para tê-los nas nossas farmácias, estar organizados, mas às vezes surgem as receitas dos demais remédios. Então a gama de remédio é muito grande e às vezes a gente não consegue ter todo esse atendimento. Então o que fazer? Eu pedi para que toda a equipe da Secretaria de Saúde faça uma leitura de toda essa abrangência de medicação, que consiga entender
quais são os principais remédios que são receitados pelos nossos médicos aqui da região, que surgem a receita na farmácia, e para que a população não chegue lá e não tenha esse remédio, está faltando esse remédio. Então, na verdade, não é que não tem, é que ele não está numa programação de estar sempre comprando, porque ele não é um medicamento pactuado, ele não é um medicamento que está ali no esbojo de sempre estar ali comprando. Então, que a gente faça o entendimento dessas medicações e coloque, né, no sistema de compra, e que a gente consiga atender a população com essa maior gama de remédios. Bom, ó, gente, vocês vão, às vezes a gente demora um pouquinho, porque é a primeira vez que ele vem aqui na rádio, né? Aliás, numa emissora de rádio, né? Primeira vez. Então eu tenho que perguntar tudo de uma vez. Então aguenta as pontas aí, viu, gente? Hã? Já deu comida pra você? Nós já demos até bolo para ele hoje. Aí a amiga aqui nada. O almoço está chegando. O almoço está chegando, é assim. Aqui ainda bem. Bom, eu quero falar agora sobre esse assunto tão importante que o pessoal tem me abordado bastante a respeito da suspensão dos voos da Azul no último 10 de março. E agora? A cidade ficará sem nenhum voo, sem nenhum transporte aéreo. Como é que fica Três Lagoas com tantas fábricas existentes? Olha, Toninha, realmente esse assunto foi um assunto que me deixou muito entristecido. Pegou todo mundo de surpresa, Todo mundo, né? de surpresa. A gente tinha um contrato anual, todo mês de março a gente renovava com a Azul, que é uma grande empresa, mas hoje a gente já conseguiu mais ou menos entender o que aconteceu. Esses aviões da Azul, que a gente chamaria de ATRs, são aviões um pouco menores, e eles têm aí toda uma manutenção, os seus maquinários, né? Eles também têm muitas ligações com o país, a Rússia, e devido à guerra da Ucrânia, da Rússia, toda essa manutenção diminuiu muito essas peças, encareceu. Parece também que a Azul também teve situações financeiras comprometidas e ela precisou reduzir o seu parque de atendimento de aeronaves. Com isso, ela foi tirando algumas cidades. E num primeiro momento ela tirou as 11 cidades que ela gostaria, que achava que daria menos impacto no esbojo dela. E naquele momento a Três Lagoas não foi acometida. Então isso foi no mês de dezembro, tirou as 11 cidades e ela tentou se operar com as demais cidades. Mas no mês de final de janeiro, ela viu que ela não ia conseguir e daí ela avançou para mais 2 cidades, aonde ela pegou Três Lagoas e a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Você veja, Ponta Grossa uma cidade grande, é uma cidade, né? 3 vezes maior que Três Lagoas, também com uma per capita muito alta. Então, são situações que não fica à mercê do poder público, né? Então, são situações que a gente se vê indefesa, a gente não consegue também reagir e resolver. Mas a população entendeu, a gente explicou a todos, explicamos aí as nossas grandes indústrias, principalmente da celulose, de toda essa problemática. E agora a gente vê no mercado financeiro que existe uma tendência de fusão entre a Gol e a Azul. Nós temos que aguardar todas essas tramitações. Eles não conseguem avançar enquanto eles não finalizam todo esse processo de fusão ou não. Então nós estamos nesse aguardo para que a gente consiga, após isso, colocar a nossa cidade à disposição, colocar o nosso aeroporto, na necessidade de algum investimento no aeroporto, a gente também fazer as melhorias se forem necessárias, para que nós consigamos aí retomar todo um melhor atendimento. Bom, agora nós vamos falar sobre Electro, vamos falar sobre Sanesul. Como é que está a tratativa em relação a esse tema com essas 2 empresas, já que são alvo de 50% das reclamações de Três Lagoas, principalmente a Electro? Tanto a Electro quanto a Sanesul são 2 concessões de dois entes fundamentais na vida do ser humano, né? A água e esgoto e, de outro lado, a energia. Como todos sabem, a gente pode aqui de primeira mão falar, isso é com eles, né? Isso não é assunto da prefeitura. Mas, como você sabe,
na diretriz da minha posse, eu coloquei 20 assuntos. E um dos 20 assuntos, o melhor relacionamento com a Sanesul e com a Electro. Por quê? Porque eu não posso deixar a população de Três Lagoas com um atendimento que não esteja contento no fornecimento de água e esgoto e no fornecimento da distribuição de energia. Então a gente precisa ter esse entendimento. Em relação à Sanesul, coloco aqui junto também a MS Pantanal, a gente precisa ter esses entendimentos do melhor fornecimento de água, ter essas manutenções mais cuidadosas, para que a gente, nas manutenções, não sofram as paradas de água, o não fornecimento de água, mas a gente precisa também mostrar para a população que algumas situações estão previstas em leis e a população precisa cumprir a lei. Por exemplo, é necessário todo mundo ter a sua caixa d'água. Então, às vezes, a população não tem a sua caixa d'água e nessas manutenções, ou uma caixa d'água muito pequena, e nesses períodos de manutenção, às vezes de 12 horas, de 18 horas, no máximo aí de 24 horas, às vezes a população sofre. Isso não é bom. Então a gente precisa estar sempre alertando. População, se programe, se organize, tenha as suas caixas d'água de reservatórios, de tamanho a contento, do tamanho da sua família, para que você não sofra com essas ações de manutenção de tempo em tempo da Sanesul. E claro, em relação ao esgoto, a nossa cidade já atingiu a universalização. São pontos isolados por dificuldades de relevo, altura, que a gente tem ainda no Jupiá, no Montanini, no IP, que nós já desenhamos essas áreas, são algumas quadras nesses bairros que nós já vamos abordar para que a gente não seja universal, mas que a gente seja 100% de área de rede de esgoto, porque depois essas áreas sofrem ainda no nosso município. Então a gente está já reestruturando o mapa, eu já tenho todo o desenho para que a gente consiga fazer essa abordagem, que é a solicitação para que a Sanesul venha e faça toda a interligação desses espaços. Em relação à parte elétrica, a distribuição da Electro está a contento. O que a gente precisa é realmente da iluminação pública. A iluminação pública precisa ser de forma contundente melhorada. E isso eu quero aqui dar de primeira mão. Na segunda, porque a primeira eu já dei. Ah, você já deu? Então que bom. Então nós vamos que o Bacalhau teve aqui a nossa parceria público-privada, a nossa licitação, a gente conseguiu fazer todos nesses 3 meses. A gente foi em Tribunal de Contas, a gente respondemos os recursos dentro da legalidade, os administrativos, os de aspecto jurídico, e nós já assinamos com a empresa. Então nós já vamos avançar, nós vamos triplicar os pontos de iluminação na nossa cidade, nos locais de referência do nosso município, por exemplo, rodoviária, a Igreja Matriz, a gente vai aumentar em 5 vezes e todos os pontos vão ser de LED. Então, realmente, nós vamos iluminar a nossa cidade a partir de agora. Aqui, sabia? Isso. E vamos ter qualidade de vida e, o mais importante, segurança. É fundamental a iluminação pública devido à segurança pública. Porque hoje a nossa cidade está escura. Eu ando bastante, eu sou muito crítica. E a gente tem visto postes e mais postes sem iluminação, uma luz que não clareia a rua, não é? Isso também é segurança, sem né, doutor Cassiano? Porque a pessoa fica insegura, é bandido, é uma série de coisas. É o caso, e tanto assunto como é o caso da nossa rodoviária. Sem dúvida. Ontem mesmo, um morador ali da adjacência me solicitou, me mandou fotos das pessoas que ali estão, usuários, né, que ali ficam. Nós abordamos esse assunto aqui também. E nós temos que mexer. Eu já conversei ontem com o Major Moreira, da nossa Polícia Militar, com a Vera Helena, para toda a sua equipe da Secretaria de Assistência, para que a gente consiga fazer ali um projeto de equipe única, de abordar essas pessoas e dar direcionamento para que a gente consiga tirá-los da rua e a gente fazer o melhor por eles. Então a gente precisa, esse ambiente precisa ser restabelecido em toda a cidade, mas principalmente na nossa rodoviária. E não tem como abordar esses mendigos? Antigamente se levava eles
para a cidade de origem. Hoje não pode, porque nossa cidade está cheia de mendigos. Nós vemos o parquinho aqui, ó, com crianças e mendigos tomando boquico, badernando. Como é que fica, doutor Cassiano? Na verdade, a gente, claro que nem tudo é 100%, mas a gente usava muito essa expressão mendigo. Mas hoje a gente já sabe que a maioria dessas pessoas são usuárias de drogas. São pessoas que não estão ali por ausência familiar ou pela miserabilidade financeira. São pessoas que estão na dependência química, elas preferem estar ali para usar a droga, pois no ambiente familiar, nas suas casas, eles não conseguem. Então é um escape do vício. Então nós temos que ter uma principal abordagem na terapêutica desses casos. Temos que, alguns a gente pode devolver à família, aproximar a família, para a família realmente, mas existe já uma exaustão desse relacionamento familiar, onde a sociedade acaba sendo vítima de todo esse processo. Mas a principal abordagem é a gente ter essa segurança do uso da droga, desse processo ilícito, desse processo também de tráfico, para que a gente consiga cuidar e diminuir em muito tudo isso que acontece aí nas margens da nossa cidade. Nossa, porque ali principalmente na rodoviária, nós fizemos uma pesquisa, fomos entrevistar pessoas, eles estão apavorados, que estão sendo assaltados, coisas assim horríveis, eles entram com faca, é complicado, né, doutor Cassiano? Bom, agora vamos falar sobre habitação. O que o senhor tem de novidades para a habitação em Três Lagoas? Não há dúvida, Antoninha, nossa cidade é uma cidade que, pelo cuidado que a gente tem, pela prosperidade que ela teve aí nos últimos anos, ela vem sendo chamariz para as populações, para que todo mundo venha para Três Lagoas na busca de trabalho, e isso é muito bom, mas claro, começa a gente ter as dificuldades sociais e econômicas de cada município. E nós temos que ter esse olhar na habitação em todos os estratos. A gente tem que ter, para quem tem o ganho acima de 3 salários mínimos, quem tem na faixa de 1 a 3 salários mínimos, mas o mais importante também, para quem não consegue ter a sua habitação de forma alguma. Então a gente precisa ter esse olhar social. Hoje é sabido e notável que nós temos aí duas situações de invasão, que nós temos que entender essas situações, uma ali no São João, ali no nosso córrego do Onça. É importante a gente ter esse reconhecimento daquela população, são seres humanos que ali estão. Nós temos também uma segunda invasão numa área privativa, numa área de propriedade particular, no final da Yamaguchi-Kankite, que a gente precisa ter esse entendimento que também são seres humanos que ali estão. Então, nós estamos já em conversa com toda o sistema patrimonial da União, a gente precisa avançar na habitação, eles estão estendendo a mão para que a gente consiga avançar e providenciar aí, de alguma maneira, a evolução para que a gente dê e forneça habitação a quem precisa. A gente tem que regularizar algumas coisas que foram construídas e que hoje atrapalham, né? Temos leis que estão regindo a habitação, o cadastro único, que isso atrapalha muito a você conseguir colocar pessoas que precisam numa real fila para que a gente consiga dimensionar o tamanho desse investimento habitacional que a gente precisa ter aqui no nosso município. Mas, em conversa com a nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet, em conversa com a nossa bancada federal, principalmente a nossa senadora Tereza Cristina, que realmente está muito próxima desse assunto, a senadora Soraya e o nosso senador Nelson, os nossos deputados federais, todos estenderam a mão. Eu tenho certeza que em Brasília a gente vai fechar todo um entendimento de trazer um número habitacional importante para o município. Esse é o nosso trabalho, é a nossa busca. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Foi se falado muito de casas habitacionais que iam ser construídas. Isso paralisou, não tem mais? Existe um projeto de construção de casas habitacionais na Vila Piloto. Esse projeto ele estava se iniciando no final da última gestão
e a gente estava tentando ajudar essa construção dessas casas, que seriam em formas de prédio, né, na vertical. Mas existiu ali um problema licitatório, onde teve um vício de licitação. Nós fomos pontuados pelo Ministério Público e o melhor entendimento é que a gente deu chance às empresas que participaram da licitação responder. Nós perguntamos ao Ministério Público e estamos aguardando o melhor entendimento disso continuar devido a esse vício de licitação ou não continuar. A gente, por mais que a gente queira que tenha as políticas habitacionais do nosso município, a gente não pode permitir que seja iniciado de forma irregular. Então, isso é um ponto muito importante na minha gestão. Tanto é que a gente ingressou com mais um alicerce nas nossas diretrizes, que é a Lei Anticorrupção, onde a gente observa que as grandes empresas nacionais e internacionais têm esse serviço de compliance, que é todo um serviço de anticorrupção, e nós vamos implantar aqui no nosso município, na nossa gestão pública, para que a gente tenha isso. É muito importante. Quando você tem todo esse sistema de anticorrupção, principalmente no controle interno do município, a gente consegue ter um controle melhor das verbas, das suas aplicações financeiras, e é através disso que a gente vai poder ter mais recurso financeiro para entregar à população. Olha aqui, então, um ouvinte também, Toninha, cheguei agora, não sei se você falou com o prefeito a respeito do pessoal que fica dormindo na biblioteca municipal. Gostaria de saber se tem a possibilidade de cercar a biblioteca. Na verdade, a gente precisa ter a iluminação pública, né, mais efetiva. A biblioteca é um daqueles pontos de referência que vai ter uma iluminação maior. E precisamos ter os vigias, né? Os vigias patrimoniais. É através disso que a gente vai conseguir ter mais qualidade. Porque quando a gente vai cercando todos os espaços públicos, a gente também perde toda uma acessibilidade. Exatamente. Então, a ideia é a gente, com iluminação, com os vigias patrimoniais e também agindo as políticas públicas mais eficientes de abordagem a esses transuentes, a esses usuários, a gente consiga abordar e melhorar toda essa qualidade de vida a cada um. Bom, um abraço para o Misley Generoso, está nos ouvindo lá em Uberlândia. Que bacana. Já pensou que delícia? Quero aqui também, não posso me esquecer, Toninha, nós temos uma grande amiga em comum, que é a dona Cirlei, lá do Vilaro. Não, já tá aqui. Já está aí? Olha, a dona Cirlei, um abraço, né? Ela é uma pessoa muito bacana, muito presente, liga para a gente direto, fala dos problemas, ajuda muito as pessoas, é uma pessoa referência lá no Vilaro, então um beijo no coração. Ela gosta muito da Rádio Caçula, gosta muito da gente aqui, então um beijão, dona Cirlei. Bom, eu quero falar agora sobre um assunto, sobre a iluminação. Quem toma conta da iluminação pública em Três Lagoas? Porque está deixando a desejar, Cassiano. Tem uma empresa específica? Uma empresa específica, onde tinha um contrato desde a gestão anterior, e isso foi algumas coisas que a gente teve muito problema no processo de transição com a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Claro que nem tudo é culpa dele, né? Então, de forma alguma, mas a gente precisa demonstrar que algumas situações a gente chegou sem contrato, praticamente, a gente chegou sem saldo, praticamente, e daí você não consegue exigir que as empresas que ali faziam serviço façam. Por isso nós tivemos alguma demora na retomada de todo esse processo. E 3 situações foram muito fortes nesse assunto. Uma, a manutenção da rede, das lâmpadas queimadas, da rede elétrica, dos fios roubados. A gente viu que a partir ali de dezembro já não se tinha nenhuma troca de lâmpada. E isso foi aumentando quando chegou a demanda é muito grande. No início da nossa gestão. Nós tínhamos várias lâmpadas queimadas, precisando ser trocadas, e nós não tínhamos mais saldo de contratual. Então, houve um erro ali na transição da gestão de manter uma saúde financeira desses contratos, que é o da manutenção da rede elétrica, das áreas verdes. Nós, a partir de novembro, não tinha já um contrato com saúde financeira.
mês de chuva. Então imagine, você não tem contrato, você já não tem o serviço, chovendo novembro e dezembro, a gente pegou o nosso ano sem contrato e com as áreas verdes todas aí tomadas do mato. Estamos aí finalizando um grande contrato de manutenção de áreas verdes para que a gente consiga ter um calendário eficiente e uma cidade bonita e preservada. E um terceiro contrato, que também foi um grande problema na transição, que é a manutenção predial. Então nós temos aí muitos prédios públicos que realmente, lá, como todos sabem, eu fui muito presente na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Lá no começo a gente conseguiu fazer uma boa manutenção, principalmente das escolas, dos postos de saúde, tivemos as grandes melhorias, mas a gente não conseguiu que isso se mantivesse até o final. E nós pegamos os nossos prédios públicos, muitos em más condições, de telhado, de pintura, de rede elétrica. Então a gente precisa realmente fazer um grande contrato. Então esses 3 grandes contratos de manutenção de áreas verdes, de manutenção dos nossos prédios públicos e de manutenção da nossa rede elétrica estão sendo construídos nesses 3 meses de governo para que a gente consiga já ofertar os melhores atendimentos à população. Isso teve essa grande dificuldade nesses 3 meses. Bom, é para você mandar alôzinho lá pro rancho do João Aguirre, a Edna e o Luciano estão lá na escuta te ouvindo. Um beijo para a Edna e para o Luciano, um casal muito bacana, que uma vez passei por lá e eles me atenderam muito bem. Passamos a tarde junto com eles no trapiche do seu João Aguirre, mas o João Aguirre nem estava, a gente ficou mesmo com o casal participando. A Edna, uma pessoa muito bacana, uma pessoa simples, mas de um bom papo, foi muito bacana. Muito obrigado, um beijão no seu coração, Edna e Luciano. Bom, tem tantos assuntos, Cassiano, você tem mais um tempinho? Claro. Tem? Vamos falar agora sobre ônibus coletivo em Três Lagoas. Temos novidades, né? Sem dúvida. Eu sou uma pessoa que, quando eu fui estudar um pouco de gestão pública, não saiu do meu raciocínio a mobilidade urbana. E quando você vem cuidar da mobilidade urbana, de como a gente conseguir caminhar na nossa cidade, o transporte coletivo é muito importante. E só que o nosso transporte coletivo depredado, um transporte com ônibus de má qualidade, ônibus ali que não faziam um bom serviço, e a gente não conseguia nem estimular a população a usá-los. Fora isso, as linhas que não estavam a contento, também os horários irregulares, estão passando uma vez só em cada ponto, às vezes, estão fazendo até um desserviço, né? Então, para você ter uma ideia, nós fizemos todo o recapeamento do bairro do Jupiá. Ficou muito bom. Foi uma das minhas primeiras obras, foi o recapeamento do bairro Jupiá. Não fui lá ainda. Pois é um bairro que realmente eu quero que ele apareça na gestão pública pela relevância que o bairro Jupiá é para Três Lagoas, a importância da história do Jupiá. E eu quero desenvolver muito aquele bairro para que a gente consiga melhorar o turismo lá, principalmente, e a qualidade de vida dos pescadores que lá vivem. Mas eu fui lá para fazer a fiscalização e a finalização da pavimentação asfáltica que a gente fez lá, todo o recapeamento, e estando por lá, de repente eu vi um casal sentado num banquinho em frente ao correio, e eu fiz uma abordagem de cumprimentá-los, né? Perguntei se estava tudo bem. Doutor, era 10 horas da manhã, eles estavam desde as 7h30 sentados, nós estamos desde as 7h30 esperando o ônibus. Mas eu falei, mas como? Doutor, às vezes ele passa 7h30, às vezes 9h. Então a gente não pode ter mais isso. Então a gente tem que ter, você tem que chegar no ponto de ônibus, você tem que saber o horário que o ônibus passa e realmente o ônibus passar naquele minuto combinado, né? Para que você tenha um bom serviço, para que a população fale assim, não, eu preciso estar tal horário no centro. Então, tal horário ela vai estar no centro, basta ela ir no ponto de ônibus. Então, isso significa tecnologia, significa modernidade, significa respeito. E ponto de ônibus também. Ponto de ônibus com qualidade. Então, nós fizemos aí um processo licitatório, vencemos todas as etapas, não foi fácil. Essa guerra mercantil que existe, a gente tem que enfrentar, não pode ter medo, né? São grandes empresários, a gente vê que
às vezes, assuntos muito perigosos, muitos dos grandes municípios, né, estão envolvidos com o transporte coletivo, mas a gente não pode ter medo. A gente tem que ter foco e decidir agir. E nós assinamos, então já está ganho, os ônibus já estão prontos para entrar em circulação. É questão desse mês de abril já vai funcionar, finalizando todos os contratos, mas agora em abril já vai ocorrer toda essa troca. E o mais importante, a exigência de ter internet, Wi-Fi e principalmente ar-condicionado em todos os ônibus. Então, nós vamos ter aí uma qualidade no transporte, não só na eficiência de horários, né? Na eficiência... É igual Curitiba? Se Deus quiser. Eu estudei em Curitiba, sempre tive muito orgulho do transporte coletivo de Curitiba, e imagine Três Lagoas poder experimentar um pouco dessa experiência de ter ônibus a contento, com ar-condicionado, com internet, mas principalmente que chegue lá perto da casa do cidadão e que realmente busque ele e traga para o ponto de destino que ele quer para poder fazer os seus afazeres na nossa cidade. Então, essa é a ideia. Então, como você falou, a gente avançou nesse primeiro trimestre muito na iluminação pública e no transporte coletivo. E esses dois serviços já estão se fazendo acontecer já no mês de abril, para a gente já ter uma real diferença a partir de maio. O pessoal do Imperial, onde eram os trilhos, a prefeitura talvez poderia colocar câmeras para poder multar as pessoas que jogam lixo. As máquinas da prefeitura vêm, limpam e depois vêm, jogam lixo, entulham os animais no sofá. Jesus amado! Olha, Tony, isso é muito importante você falar. A gente precisa fazer uma grande abordagem, nós já estamos fazendo a licitação, tanto do lixo, né, de transporte, de coleta de todo esse lixo, mas não só do lixo normal do cidadão, mas também dos entulhos, né? Então a gente precisa abordar tudo isso. E a gente está ampliando, vamos conseguir colocar, pelo menos ampliar, nós temos nosso buracão no Jupiá, a gente já ampliou a hora de abertura, mas a gente precisa talvez ter mais 1 ou 2 locais estrategicamente colocados no nosso município para ficar mais próximo das pessoas depositarem esses entulhos, para depois a gente levá-los para o buracão do Jupiá. Porque às vezes só essa dificuldade da distância, né? Então a pessoa que mora lá no Orestinho, por exemplo, a distância de levar até o buracão do Jupiá, às vezes isso já dificulta, né? Então a gente precisa ter esse entendimento da dificuldade, colocar dentro do entendimento de cada cidadão e poder ajudá-los. E toda essa coleta a gente precisa, eu fiz uma abordagem agora nas lixeiras, nós temos as lixeiras aí dos ranchos, das nossas rodovias, dos acessos secundários, então a gente precisa melhorar isso. E isso como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fiscalização grande, nós vamos ter as câmeras, nós vamos retomar todo um circuito de câmeras de cuidado, de abordagem, para que não tenha o mal intencionado de colocar o lixo, de bagunçar aquele lixo, mas nós vamos melhorar aquela ambiência. Precisamos realmente ter um local de entrega do lixo para que seja feita a coleta, mas um local que não seja mal visto, que não fique ao relento, que não fique na exposição do vento, porque tudo isso vai somando os pontos e vai espalhando o lixo, vai ficando um ambiente horrível, e isso não é bom, gera doença, invade as casas, invade os vizinhos, então isso a gente precisa abordar. Então nós estamos fazendo esse grande entendimento, grande estudo, finalizando esse processo licitatório está marcado, ele tem prazo, né, para o mês de setembro, mas a gente já tem que começar agora para a gente ter ali, a partir de setembro, tudo funcionando. Então é isso que nós estamos abordando, isso é importante. Bom, eu estou vendo, Cassiano, que vontade você tá, né? Sim. Resta saber se vai ter tempo para tudo isso. Bom, você falou do que você já fez, mas tem muito mais coisa ainda para fazer. O que você tem para a gente, para a população de Três Lagoas? Bom, Toninha, assim, a gente pretende, não, como te falei, ter todo um planejamento para que a gente faça as coisas de forma eficiente, nas necessidades e nas prioridades da população. A gente
quer fazer muita coisa, mas também não podemos esquecer da saúde. Tem que ter o pé no chão, não podemos esquecer das emergências, né? Não podemos esquecer que o Três Lagoas precisa ter qualidade no seu atendimento de saúde. Saúde é o principal. Educação das nossas crianças, nós não podemos esquecer da qualidade do ar-condicionado das nossas crianças. Então, você tendo saúde, cuidando da emergência em saúde, cuidando de uma boa ambiência das nossas crianças, a gente consegue ter tempo e tranquilidade mental para cuidar do resto. Isso é muito importante. Mas pequenas coisas a gente vai fazendo em paralelo, que não atrapalha, que como vocês viram, nós fizemos ali o asfalto, a pavimentação da doca da nossa feira central, onde ali todos os comerciantes que chegam com os nossos alimentos, né, enfrentavam ali uma poeira, uma irregularidade de terreno, então a gente já asfaltou, colocou ali de forma ordenada, com cancelas, para a gente poder ter ali a respeitabilidade dos espaços, dos acessos para a chegada dos nossos hortifruti. A gente colocou um excelente acesso de ônibus ali na Irmã Sheila, que ali é onde é um ponto de encontro do transporte rural. Então, todas as nossas crianças que vêm das áreas rurais, vêm estudar aqui no município, então a gente colocou ali um acesso do ônibus de forma muito mais segura. Isso é importante. Uma terceira ideia que eu tive, que eu acho que foi muito bacana e a gente vai finalizar, é a entrega da rotatória ali na frente da AEMS, ali um local onde estava chegando 3 avenidas, a Avenida Júlio Xavier, a Avenida Baldomero Leituga e a Avenida João Thomas. Ali fez um entroncamento que não tinha uma boa circulação. Então nós fizemos todo um entendimento logístico de engenharia e estamos ali fazendo uma rotatória que está sendo finalizada. Com isso, todos os nossos estudantes, mas também todo mundo que passa por ali é a entrada da cidade. É muito importante a gente ter aquele acesso muito bom e já está pronto. Então foi feito em praticamente 60 dias tudo isso. Então são pequenas coisas que fazem, que dão diferença, que tem resultado, e isso é importante. Então vamos agora continuar fazendo essas pequenas coisas. Por exemplo, na João Gonçalves de Oliveira, que tinha lá o paralelepípedo, que a população, os vizinhos ali queriam que tirasse, nós já tiramos, já fizemos a pavimentação. Ali na Garcia também, asfáltica, né? Exatamente. Então isso é importante, essas pequenas coisas funcionarem, para as grandes coisas serem feitas também de forma ordenada, planejada, como já iniciamos todo um processo de drenagem e pavimentação para implantar no Jardim Maristela, Jardim Flamboyant, no Jardim Novo Alvorada, Jardim Rodrigues, no Jardim das Primaveras, no Jardim Samambaia, Jardim Capilé, no Conjunto Habitacional Hortência, na Vila Maria e na Vila dos Ferroviários. Então, todo esse espaço nós já vamos fazer, já está em processo de licitação, para a gente entregar tudo isso ainda esse ano. Então, a busca dos 100% de pavimentação asfáltica é importante. E, claro, a gente ter uma eficiência ainda maior nas nossas drenagens. Por isso, a importância de todo aquele investimento que eu falei lá no começo da nossa gestão, de recuperar os nossos córregos, tanto o córrego Jardim Brasília, o córrego do Onça, que esses são os dois principais das macro-drenagens do nosso município, né, para que a gente consiga fazer essa revitalização, essa reurbanização e colocar que todas as águas cheguem lá, com isso não sejam represadas. Então, é todo esse esforço que a gente vem fazendo, tenho certeza que a população está entendendo, o servidor público, que foi o primeiro que a gente precisou abordar, eles estão entendendo, eu já estou aqui previamente já mostrando para eles que nós já estamos restabelecendo todas as normas e eles vão ter todos os direitos deles adquiridos, alcançados, para que eles possam ter um bom trabalho, um bom atendimento. E assim a gente fazer uma Três Lagoas cada dia melhor. Gente, o que tem de pergunta? O pessoal falando na Vila Aro, o asfalto está afundando. E isso pode ser cobrado da própria empresa, não é, doutor Cassiano? Não há dúvida. O pessoal perguntando, neuropediatra. Neuropediatra, como eu falei no começo da nossa entrevista, o atendimento, não só a todas as nossas crianças do transtorno do espectro autista, mas também a qualquer pequeno distúrbio mental, de saúde neurológica, a gente está ampliando muito o serviço de neuropediatria, de psicologia, de terapia ocupacional na telemedicina.
porque são atendimentos que você consegue fazer um bom atendimento pela telemedicina e tem uma grande dificuldade de você ter esses profissionais. Então, o processo já está sendo tramitado de licitação. Ali estão pedindo asfalto, muita coisa. Ali no Hospital Regional. Então, eu quero te agradecer mesmo de coração por você ter vindo aqui, por você ter conversado com a gente, para você ter demonstrado para a população tudo que você vem fazendo e vai fazer ainda, né? Isso é muito importante. Toninha, você sabe que eu sou muito crítica, né? Sim, olha, eu agradeço muito estar aqui hoje. Primeiro, ninguém tem um computador igual ao teu. Eu queria ter esse computador no meu dia a dia, porque é muito bom a gente ter essas pessoas nos pontuando aonde tem problema, nos pontuando o que precisa, o que eles querem, porque isso nos ajuda a fazer todo um planejamento de necessidades, de prioridades. Então a gente precisa disso. Então isso é muito bom. Então foi muito gratificante estar aqui hoje, não só para a gente poder passar para a população tudo que a gente está se colocando de forma assim, programática, planejada para os próximos meses, para a população ver e entender tudo isso, mas também para poder absorver um pouco do que a população pede, para a gente poder estar mais perto dos pedidos deles. Isso é muito importante. E claro, a gente consegue aqui, numa sabatina, você é uma excelente entrevistadora, você foi da rodoviária para o aeroporto, da iluminação pública para macrodrenagem, você da escola, do ar-condicionado, dos remédios, da fila na saúde. Então você fez uma grande abordagem, você realmente atende o interesse público. Então é por isso que você tem toda uma audiência gigantesca e isso é muito importante. Então, parabéns a você, a Rádio Caçula, obrigado a todos que nos acompanharam pela entrevista e vamos juntos com o mesmo propósito, né? Certeza. Um propósito aí de estarmos juntos, trabalhando, fazendo, ter uma boa entrega para que a nossa cidade cada vez fique mais bonita e a nossa população mais satisfeita. Cassiano, ó, isso aqui, Cassiano. Tá? Obrigado, Toninha. Pode contar comigo. Um beijo no coração. Deixa eu falar um bom dia para minha primeira dama. Claro, por favor. Por favor. Olá, bom dia, Toninha, tudo bem, bom dia querida? a todos os ouvintes da Rádio Caçula. É um prazer estar aqui. Nossa, você tem se destacado bastante também, né, amiga? Estou sempre junto com o nosso prefeito. Tá certinho, trabalhando bastante. E fica sempre juntinho dele. É isso aí, Cassiano. É isso aí. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É isso aí, Toninha. Eu vejo que a Kelly, junto comigo, ela me ajuda. Às vezes eu esqueço um assunto, ela me lembra, está ali para me lembrar. A gente consegue discutir prioridades. Então isso é muito bom. E claro, a importância da mulher, a mulher presente, a mulher ela é mais disciplinada, ela é mais planejada, então isso é muito bom. Então eu gosto muito, então isso está me ajudando bastante. Você sabe o que eu vi esses dias? Que o homem que segue a mulher, ele será um grande empreendedor. E você sabe que a mulher tem muita visão. É isso aí. Parabéns a todas as mulheres, né? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Cassiano.